Oi, gente, boa tarde. Minha equipe ficou responsável em trazer para vocês um projeto de intervenção referente ao ambiente hospitalar. Nosso grupo é formado por mim, Luana Montalvão, por Adelmo Serafim, por Bruna Castro, por Leidiane Gama e Yasmin Alcântara. Somos todos estudantes de farmácia e espero que gostem da nossa proposta. Sabemos que os profissionais que trabalham no hospital, assim como pacientes também, estão sujeitos a alguns riscos, né? Sejam eles de ordem física, seja pela dinâmica do trabalho, seja pelas péssimas condições em que desempenham suas tarefas, seja também por problemas relacionados à gestão e à falta de informação e comunicação. Com isso, a gente analisou o ambiente hospitalar, relacionado ao game, e a gente pôde identificar alguns problemas, como, por exemplo, o manuseio e descarte de lixo que está acontecendo de maneira inadequada. A baixa utilização também de produtos de higienização das mãos e falta de cartazes informativos. A rotina também de educação alimentar dos funcionários está acontecendo de maneira inadequada, falta de sinalização no hospital e comunicação entre os funcionários. Nosso intuito com esse projeto de intervenção é apresentar os problemas, discutir a forma de solucioná-los e propor melhorias para o ambiente analisado. Diante do cenário apresentado anteriormente, foram observados alguns problemas, como o primeiro problema que a gente identificou foi o manuseio e descarte de lixo inadequado. A gente sabe que, de certa forma, isso está diretamente relacionado com o aumento das infecções hospitalares, tendo em vista, os diferentes tipos de resíduos gerados no hospital, e com isso vai existir, de certa forma, várias maneiras de manuseá-los, podendo ou não haver tratamento prévio realizado pela própria instituição de saúde. E com isso a gente deve tomar todas as medidas cabíveis para que não ocorra risco à saúde, tanto de quem está manuseando o resíduo, como também dos demais, como por exemplo os pacientes, os funcionários do próprio hospital. Outro problema que a gente identificou também foi a higienização das mãos e cartazes informativos, a falta deles, no caso. Sendo que as mãos é um veículo de transmissão de micro-organismos, sendo muito importante sempre estarmos higienizando-as. Com isso também haver cartazes informativos alertando sobre os possíveis riscos que a falta da higienização das mãos pode ocasionar algumas doenças, como por exemplo a gripe e a conjuntivite. O terceiro problema que a gente identificou também foi a rotina de educação alimentar dos funcionários, que está acontecendo de uma maneira inadequada. A gente sabe que quando estamos no ambiente de trabalho, a gente acaba se envolvendo demais com as demandas e as rotinas mesmo, e a gente acaba também esquecendo da nossa saúde, da nossa alimentação, que é muito importante, Então, uma alimentação inadequada, ela está relacionada também com o desenvolvimento de doenças e problemas de saúde, como obesidade, sobrepeso, doenças cardiovasculares, diabetes, enfim. Então, esse foi outro problema que a gente identificou e é muito importante corrigi-lo. O quarto problema identificado foi a falta de comunicação em meio dos funcionários, A gente sabe que muitos dos problemas que acontecem estão relacionados com a nossa comunicação. Por último, identificamos também como um problema a falta de sinalização, sendo que a sinalização é algo muito importante no nosso ambiente de trabalho, como, por exemplo, as placas de maneira geral, placas de aviso, de atenção, de perigo, que são feitas com o propósito de alertar sobre possíveis riscos, Além das placas também, muito importante haver piso sinalizado para melhor acesso às pessoas com necessidades especiais. Justificativa. As intervenções propostas para os problemas expostos auxiliam no desempenho das rotinas e no funcionamento de maneira adequada do hospital, atendendo às normas de segurança. O hospital possui problemas que convém a serem resolvidos com celeridade, uma vez que acarreta no maior risco de exposição dos indivíduos que o frequentam. A solução dos problemas evidenciados que foram relacionados contribuirá para o reconhecimento do hospital e dos profissionais e perpassa pelo enquadramento do mesmo nas normas de segurança e qualidade, imprescindíveis para este ambiente, caracterizado por alto nível de periculosidade e insalubridade. As modificações propostas culminam em maior confiança da sociedade ou comunidade ao frequentar o ambiente analisado.
Como objetivo geral do trabalho, elegemos a melhoria dos serviços prestados e garantia de segurança de funcionários e pacientes. Em relação aos objetivos específicos, fizemos a lista de 3. O primeiro é a diminuição de risco de acidente no ambiente hospitalar. O segundo, melhoria das condições de trabalho. E como terceiro, fomento à educação e promoção da saúde. Embora a medicina moderna tenha o objetivo de amenizar os riscos ao paciente, existe um reconhecimento que a assistência à saúde não é tão segura como deveria ser. Ou seja, por que isso? Porque onde os erros são multifatoriais e as relações de trabalho não são apenas entre pessoas e equipamentos, mas também de pessoas para pessoas. Então, aí já existe uma margem de erro muito alta. Com isso, a segurança do paciente está relacionada à qualidade da assistência, que é um componente crítico na assistência. Isso é, por exemplo, para oferecer cuidados com qualidade, é imprescindível que a instituição de saúde preste um atendimento seguro. Então, entre as principais preocupações em relação à segurança do paciente e qualidade dos serviços de saúde, aqui trouxemos alguns tópicos e as referências pela qual nos baseamos para trazer um conteúdo para vocês. Como, por exemplo, o manuseio e descarte do lixo inadequado. Nós trouxemos a revisão bibliográfica de Vera Araújo Cafuré. Resíduos sólidos hospitalares são comumente denominados lixo hospitalar, podendo se tornar um problema de saúde pública devido à falta de informações da população sobre suas particularidades. O outro tópico observado foi sobre higienização das mãos e cartazes informativos. Nos baseamos pelo artigo de Aline Santa Cruz, onde nos disse que a higienização das mãos é uma prática fundamental do cuidado com o outro e é considerado como medida mais importante e eficaz na prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Rotina de educação alimentar dos funcionários inadequados. O artigo foi do Ministério do Desenvolvimento Social, onde nos diz que a educação alimentar e nutricional ocupa posição estratégica para a prevenção e controle dos problemas alimentares e nutricionais e para a promoção da alimentação adequada e saudável. Outro ponto observado também é a falta de comunicação entre os funcionários. Baseamos-nos pelo artigo cujo título foi A Importância da Comunicação Interna nas Organizações, de Marcela Menandi. Ela diz que a comunicação interna é uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos interesses dos colaboradores da empresa, acontecendo através do estímulo do diálogo. Por fim, a sinalização, onde nos baseamos pelo artigo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre a RDC número 50. Nela prevê correta a sinalização de segurança de estabelecimentos assistenciais de saúde para a situação de risco, considerando as obrigatórias para a segurança de todos. Bom, nosso público-alvo são todos os funcionários do ambiente hospitalar, que se beneficiam em meio ao melhor e mais seguro ambiente de trabalho. E os pacientes, que estarão mais confiantes na execução de funções dos profissionais e na sua estadia no hospital. Então, sobre a metodologia, a gente conseguiu identificar quais seriam os problemas relacionados ao ambiente hospitalar e propor intervenções para tentar solucionar esses problemas. O primeiro desses problemas seria o manuseio e descarte do lixo inadequado. Então, de acordo com a RDC número 33 do ano de 2003, a gente tem, que fala sobre os resíduos hospitalares, a gente tem 5 grupos diferentes desses resíduos. O primeiro, o grupo A, seria os potencialmente infectantes. Um exemplo disso seria as bolsas de sangue. O grupo B são os químicos, que contêm substâncias químicas capazes de causar risco à saúde. Por exemplo, os medicamentos para tratamento de câncer e tal. O grupo C seriam os rejeitos radioativos, que contenham materiais que contenham radioatividade em carga acima do que seria padrão, como os exames de medicina nuclear. O grupo D seriam os resíduos comuns, que seria qualquer lixo hospitalar, por exemplo, o papel, que pode ser reciclado, inclusive. O grupo E é o pérfuro cortante, que seriam objetos e instrumentos que possam furar, cortar
lâminas, bisturis, agulhas e tal. Bom, a gente sabe que a contaminação por micro-organismos ela pode estar relacionada ao descarte incorreto do lixo. Então, a melhor intervenção para esse problema seria realmente a distribuição dos EPIs, né, comprometimento dos próprios funcionários em usar os EPIs de maneira adequada, palestras de conscientização, né, falando sobre gerenciamento dos resíduos de saúde, uso adequado de cada equipamento de proteção, estabelecendo critérios, né, com relação à separação do lixo, ao manuseio do lixo hospitalar, e garantir que todos esses funcionários participem, né, que se capacitem, que tenham informação, que tenham, que saibam manusear o lixo de maneira adequada e também em horário de menor fluxo, né? Pretendendo assim a gente ter uma conscientização de todos. Sobre a higienização das mãos e os cartazes informativos, a gente acredita que há uma necessidade de aumentar a quantidade de recursos ofertados para a higienização de maneira geral, sobretudo das mãos, porque é pelas mãos que acontecem o maior veículo de contaminação. Então, a gente acredita que é prudente sinalizar sobre o uso desses recursos, sempre orientando com relação às doenças que podem ser transmitidas. E por isso que é importante a gente destacar as placas educativas, que podem ser usadas como ferramentas, né, para ajudar no melhor manuseio desses materiais, mas também para lembrar da frequência do cuidado, né? E vale ressaltar também a importância da gente estar realizando sempre um treinamento periódico com os trabalhadores hospitalares, visando sempre demonstrar a relevância da higienização como um ato primordial para a promoção da saúde e também para prevenir doenças. Então, sobre a rotina de educação alimentar dos funcionários inadequada, a gente acredita que cada colaborador deve ser acompanhado por um nutricionista, que seria ofertado pelo próprio hospital, para esclarecer sobre quais alimentos devem consumir, de acordo com a necessidade nutricional de cada indivíduo. Também falar um pouco sobre a importância da gestão da água e visando a orientação e conscientização, né, desses profissionais. A gente acredita também que os intervalos para almoço, as paradas para lanches devem ser respeitados e também ficar atento com relação ao número de horas que os próprios colaboradores passam sem se alimentar, porque acaba que compromete o desempenho no trabalho. A gente também acredita que seria necessário a implementação de uma rotina de realização de exames periódicos a cada 6 meses para investigar e descartar anormalidades, investigar possíveis problemas que podem comprometer o rendimento do próprio colaborador nas suas rotinas. E palestras com nutricionista para poder explicar a importância mesmo de se alimentar adequadamente. Que a gente acredita que seriam palestras que poderiam acontecer semestralmente. Então, a falta de comunicação entre os funcionários foi um dos problemas que a gente também identificou. A gente acredita que a comunicação entre os funcionários causa um impacto direto na execução de tarefas, sendo que a falta desse diálogo pode acabar sendo responsável por muitos erros que podem estar relacionados à atividade no trabalho e que podem trazer risco aos funcionários e aos próprios pacientes. A gente também identificou que a tomada de decisão sobre muitos dos assuntos podem ser tomadas em conjunto, visando sempre ouvir cada colaborador, o que ele tem para acrescentar, até como maneira de demonstrar a importância de cada membro da equipe, fomentar o espírito coletivo, a vontade, o entusiasmo na execução das tarefas e rotinas. Então, a gente acredita que é preciso fomentar a realização de reuniões semanais, com o intuito de atualizar a rotina hospitalar, analisar erros e possíveis erros que podem vir a acontecer, até como maneira de prevenção. E também a gente acredita que é necessário que haja uma aproximação maior referente aos gestores de cada setor com sua equipe, visando não só o incentivo, mas também esclarecer dúvidas, ajudar e ouvir o colaborador frente às suas responsabilidades, né, das suas rotinas. Então, outro problema que a gente identificou foi a sinalização. A gente acredita que seria necessário distribuir placas de sinalização por todo o hospital, em lugares que fossem estratégicos, que tivessem maior visibilidade, com cores, figuras geométricas, bordas azebradas.
Essas placas, elas iriam servir para alertar os funcionários sobre como evitar os riscos no ambiente de trabalho, também orientar sobre a postura, a forma segura de operação dos equipamentos. E o intuito é chamar a atenção, alertar sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho e também como tática de promoção da segurança do trabalho. Então, seriam placas de aviso que iriam servir para reforçar as regras da segurança e procedimento no ambiente de trabalho. As placas de atenção, que seria para alertar os trabalhadores sobre uma situação de risco, que eles tivessem sido potencialmente expostos. As placas de perigo, que são utilizadas sobretudo para alertar sobre os riscos de ferimentos graves. E além dessas placas, a gente também acredita que deve conter um piso sinalizado para melhor acesso aos deficientes visuais e físicos. Os recursos humanos estão sendo propostos por 5 estudantes do 4º semestre de farmácia na Universidade de Salvador, buscando melhorar as dificuldades desse determinado hospital. Os recursos materiais que serão usados para aplicar essa proposta são placas de sinalização para melhor manuseio e descarte do lixo ocorrerem, cartazes para a lavagem correta das mãos e a inserção de mais álcool em gel no meio hospitalar. Então, sobre o cronograma de execução, a gente pontuou a identificação dos problemas, a leitura da literatura, o planejamento do projeto, a produção do projeto, revisão, justamente para a gente ver quais pontos a gente pode aperfeiçoar, a entrega do projeto, realização das intervenções e uma análise dos resultados. A realização das intervenções a gente colocou com bastante meses, de janeiro até junho, e a análise dos resultados a gente colocou de abril até julho, para a gente ter uma ideia de como seriam essas intervenções ao longo dos meses. Como perspectiva futura, a partir do trabalho apresentado, nós esperamos que desde então o descarte do lixo seja de forma adequada, seguindo todas as normas exigidas, bem como a higienização correta das mãos, que é de uso fundamental por todos nós, tanto dos funcionários quanto dos pacientes que adentrarem a unidade hospitalar. E que a rotina alimentar proposta para nós, para benefício dos pacientes e funcionários, seja devidamente seguida e que, no contexto geral, as pessoas consigam se comunicar com mais clareza para que não haja falhas no processo. Com tudo isso, podemos afirmar que a educação em saúde deve constituir parte essencial na promoção da saúde e na prevenção de doenças, como também contribuir para o tratamento precoce e eficaz das doenças, minimizando problemas posteriores. Vemos também que a ação educativa ligada às ações de promoção da saúde trazem bons resultados neste campo, pois é importante que o profissional de saúde saiba identificar quais problemas necessitam de um trabalho de educação em saúde e se interesse pela resolução dos mesmos.